Ficaremos. Agora sim, eu. Ai, deixa eu fazer a vozinha da abertura. Pode fazer. Não, vou fazer não, depois a gente faz. Tchau, beijo. Me deu vergonha. Ainda não temos abertura, então começa agora o Zudocast, o podcast do Zudomon. Taca o pau, doido. Olá, boa noite para você que está chegando agora. Eu sou o Romário Zudomon. Seja bem-vindo novamente ao Zudomundo e bem-vindo novamente ao nosso podcast, o nosso Zudocast, onde a gente sempre está falando aqui sobre call center, não só sobre isso, mas está se tornando sobre comunicação, sobre tudo mais. E hoje estão aqui comigo, vocês já conhecem de episódios diferentes, mas agora a gente vai dar uma misturada. Estou aqui com a Gi, que participou do primeiro episódio. Tudo bom, Gi? Tudo bom? Eu levei um susto com o seu olá! Eu não tava esperando, Romário. Quase que eu joguei. Mas e aí, tá tudo bem? Eu tô bem. E por aí, tudo certinho? Que ótimo, estamos levando, né? Também está aqui com a gente o Fio, que participou do nosso segundo episódio. E agora a gente vai participar de um Todo Mundo Junto. Tudo bem, Fio? Tudo bem, e aí, pessoas? Tudo tranquilo? Como diria o Sr. Peanut Butter, né, do BoJack, seria isso um episódio crossover? Talvez, mas acho que é uma boa união. Muito bem, como eu falei lá no comecinho, a gente vai tá variando de vez em quando. Lá no primeiro episódio a gente tinha o Edu participando com a gente, então nos próximos ele vai voltar também, a gente pode misturar, pode chamar gente nova. O importante é sempre a gente trazer opiniões diferentes. E nessa edição, gente, eu decidi trazer a Gi e o Fio, porque se vocês acompanharam lá os episódios que eles estavam participando, vocês viram que eles já foram meus supervisores, né? E esse a gente combinou de falar sobre um assunto que não se encaixa só em call center e telemarketing, mas também para a vida, como eles vão explicar pra gente, que é o feedback. Então, esse que, fora das piadocas populares, não é um filho de um cigarro de maconha, mas sim estratégias de comunicação para melhorar o nosso dia a dia, a nossa convivência. É ou não é, Fio? Fala aí pra gente o que é que você tem sobre feedback. Sim, perfeito. Eu acho que feedback, cara, eu gosto de onde vem o próprio termo mesmo em si, né? De onde foi tirada essa ideia de que os astronautas, né, a NASA mandou uma sonda, no caso, para fora do planeta, e eles não tinham como saber se ela estava indo na direção certa. Então eles criaram, né, um robô, um sistema para colocar dentro dessa sonda, e aí toda vez, a cada 24 horas, eles mandavam um sinal para a sonda e a sonda respondia, né, no caso. Então esse seria o feedback mesmo em si. Então eu gosto da ideia porque eu não vejo outra forma de se fazer qualquer tipo de trabalho, ter alguma relação, sem ter comunicação. Então, para mim, o feedback é o principal o ingrediente principal, digamos assim, de qualquer tipo de relação, que é uma conversa para saber para onde que tá indo, que direção que vai, e é isso. Que doido, então precisou mandar um robô para fora da Terra para poder as pessoas se comunicarem melhor. E você, Gil, o que é que você tem para dizer sobre feedback, pra gente poder introduzir? Eu concordo 100%, assim, acho que muito da estratégia de uma liderança fica em torno mesmo de um feedback, a forma que o líder se comunica com a equipe, sabe? Às vezes é uma equipe muito plural, assim, um único líder tendo que adaptar o feedback, apesar de ser a mesma estratégia e alinhar as mesmas expectativas, tipo, com pessoas diferentes, sabe? E analisar um discurso de formas diferentes, para que pessoas diferentes acompanhem o raciocínio e tudo mais, então... Exatamente. É um desafio, né? E é sempre esse momentinho de tensão, assim, que as pessoas sempre brincam, né? Que é o feedcrel, o feedback, né? Que tem essa tensão de ser uma bronca, alguma coisa assim, não, cara, sabe? Pode ser leve, acho que dá pra gente destabilizar um pouco o feedback nesse podcast aqui. Tô empolgada. Legal. Eu, por exemplo, eu vou começar esse episódio dando uma experiência pessoal, até porque eu não vou querer mudar a explicação de vocês, até porque a da Gi é o clássico que a gente precisa entender sobre feedback, né? Não se pode trabalhar com isso sem entender esse conceito. E o do Fio nem se fala, foi uma coisa que eu não sabia que vinha dessa questão de robô de fora da Terra e NASA e piratas espaciais. Não, mentira. Eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana mesmo, por exemplo, não tenho problema em falar.
logo no começo do mês, eu estava participando de uma seleção para subir de cargo, né, na empresa que eu tô agora. Nessa seleção, eu acabei passando de algumas etapas, mas eu parei, acho que foi na terceira, que foi no pré-requisito que tinha na ferramenta que a gente usa para fazer o controle de resultado. Então, resumindo bem, tinha que, para você participar da seleção, né, seguir na seleção, você tinha que ter um resultado determinado nos últimos 3 meses. Sim. A gente sabe mais ou menos como que funciona, né? Aquela questão de ouro, prata, etc. Aqui tem outro nome, mas o conceito é o mesmo. Enfim, eu tinha que ter um resultado padrão nos últimos 3 meses, sendo que no mês de junho, toda a empresa estava sendo reformulada na questão de resultado. Então, muita gente, e quando eu falo muita gente, isso comprovadamente foi dito, que mais de 85% das pessoas que trabalham na empresa acabou se prejudicando no resultado por conta dessa mudança que teve, porque sempre vinha tudo certo, tudo ok, decidiram mudar, deu ruim para todo mundo. Tanto deu ruim e tanto a empresa viu que não era a melhor forma de aplicar, que no mês de julho voltou a ser o que era antes. Porém, nesse espaço, muita gente acabou se prejudicando, eu fui uma dessas, e acaba que eu não consegui passar. Mas eu, na minha cabeça, eu fiquei assim, quando eu vi que isso aconteceu, eu fiquei, poxa, que coisa, né? Mas é isso aí mesmo, vamos pra próxima, vamos continuar seguindo, manter o resultado, para que quando tenha novamente, fila andou, para quando tenha novamente, eu consiga participar com os pré-requisitos. Mas é o que aconteceu? Acho que antes de ontem, eu tô num período da madrugada agora, o meu novo supervisor, que eu mudei agora, ele entrou em uma videochamada comigo, né, para aplicar um feedback, e achei super válido, e ele falou, né, olha, sobre a questão da seleção, que você não passou, e eu sei que você tá com raiva, eu sei que você não tá legal, que você não tá bem, mas eu quero conversar com você algumas maneiras de te deixar bem novamente. E tipo, eu entendia na minha cabeça que era um motivo válido, mas eu não tava assim. Eu tava muito de boa. E toda hora ele falando, porque olha, não é assim, você não tem que ficar revoltado dessa forma. E eu ele já foi blindado, né? Eu aparentemente de boa, mas eu percebi assim, que é meio que um padrão quando você não passa em alguma coisa que você queria passar, você fica chateado e tal. E por isso algumas pessoas já chegam com um padrão de feedback também. E aí eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por alguma experiência assim, de vocês chegarem para aplicar um feedback padrão e quando vocês perceberam alguém quebrou o padrão, não era aquilo que você estava esperando, ou se vocês já passaram pelo contrário também, vocês já iam receber um feedback e vocês pensaram que era uma coisa e quando vocês foram receber era outra coisa. Eu sei que eu falei demais, mas o que é que vocês têm pra contar sobre isso? Não, deu pra entender. Cara, eu sempre tive a premissa de que um feedback ele tem que ser uma conversa, né? A gente sempre tem a ideia do feedback, quando eu vou receber o feedback, deixa eu ver o que aquela pessoa tem pra me falar, mas não é isso. É um espaço para diálogo. E às vezes a gente vai com um modelo de feedback tão pronto, tão preparado, como a gente vê, né, pelo que costuma acontecer, e a gente acaba sendo surpreendido pela reação da pessoa, que é diferente. Então, quando a pessoa que vai aplicar o feedback, vai aplicar a conversa mesmo em si, ela vai mais disposta a ouvir qual que é literalmente a situação do outro, acontece um pouco menos isso, né? Porque ele pode, por exemplo, no seu caso, ele poderia considerar que você estava irritado. A partir da sua primeira negativa, não estou irritado, estou ok, o discurso já deveria ter mudado, né? Então, é claro que isso vai acontecer quando você entra no modo automático, né? De você, por exemplo, você precisa conversar com alguém, isso não é só em caso de empresa. Vamos colocar um cenário mais caseiro mesmo, que seja, você sempre precisa conversar com o seu companheiro, com a sua companheira ali sobre aquele determinado assunto. E ele sempre dá as mesmas desculpas. Então você vai entrar na conversa já esperando aquelas mesmas respostas, entendeu? Então você já vai armado para aquilo. Quando a pessoa tem outra atitude, dá outra resposta, a gente sempre fica um pouco perdido, porque a gente não está normalmente disposto a escutar. Acho que é a parte mais difícil, né? A maioria dos treinamentos e cursos, não sei se com a Gi também é assim, se fala sobre como fazer feedback, ele fala sobre como você falar com a pessoa, mas dificilmente ele te ensina como escutar, né? Mas aí quando você desenvolve essa parte de começar a escutar, fica mais fácil de não ter essa ação robotizada, né? De ser igual para todo mundo e tal. Na primeira experiência que eu tive, né? Que foi aquela toda
problemática que eu até comentei no primeiro e tal. Eu assumi uma equipe muito plural, assim, vamos dizer, sabe? Então eram pessoas que... Eu tinha pessoas que eram aposentadas e estavam lá para tirar uma grana extra. Eu tinha gente que era primeiro emprego. Eu era muito nova, então... Né, não que eu esteja velha agora, mas tinha 22, 23 anos, mais ou menos. E era muito complicado para mim ter que alinhar... Uma idosa, praticamente, né? Então, justamente por isso, porque a gente treina muita coisa, né, as técnicas e como falar, e como ser claro com as pessoas, e né, como se portar como um líder, mas na hora de ouvir, nossa, meu Deus, eu quase já peguei minhas coisas várias vezes, assim, de um feedback, sabe, que eu não esperava. Hoje não, né, hoje a gente lida e tal, mas as primeiras vezes, principalmente quando você vai aplicar um feedback para pessoas que você tem uma relação, por exemplo, de amizade, depois você tem uma relação de liderança e... De hierarquia, né? Hierarquia, isso. Obrigada, Phil. É complicado, assim, porque né, o tipo de conversa é muito diferente. Não deixa de ser um feedback, claro, quando você está aconselhando alguém, você está conversando com alguém, mas você tem que considerar aquela relação próxima, né? Exatamente. E é bem complicado, assim. Mas, enfim, é vivendo e aprendendo, eu acho. E vocês já passaram por algum caso curioso que você se lembra assim agora? Por exemplo, caramba, eu fui dar um feedback para aquela pessoa, sei lá, me surpreendeu ou fez algo que eu não esperava, que é o conceito de surpreender, na verdade, eu fui repetitivo agora. Eu dei um feedback uma vez, eu achei que eu arrasei, não. A gente sentou, a gente trocou ideia, a gente conversou, eu falei dos resultados. Falei, cara, eu preciso muito de você, da minha equipe, aquela coisa, sabe? A menina era muito boa, assim, no que ela fazia. E eu tava muito orgulhosa do trabalho dela, eu enalteci pra caramba o trabalho, falei dos resultados e tudo mais. Falei, nossa, arrasei, peguei pra mim pra sempre, vai ser ótimo pra mim. Deu 20 minutos, ela deslogou e foi embora pra casa dela. Apenas foi. Ué, mas ela falou depois o que aconteceu? Ela foi embora, eu não consegui contato. No outro dia ela voltou e pediu as contas pra ir embora. E aí eu falei, o que aconteceu? O que houve? Onde foi que eu errei contigo? Ela falou, cara, não. Você só me abriu, tipo, outras coisas que eu vi que eu era muito boa pra ficar aqui. Nossa! E foi assim que ela recebeu o feedback. E eu falei... Aquele tiro que sai pela colada. Olha, o que não deixa de ser uma coisa ruim, né? Porque se ela tomou a coragem de fazer o que ela fez é porque ela precisava de um empurrãozinho, né? Agora, se ela se deu bem ou não, aí você imagina que você empurrou ela de um penhasco. Se ela tava de paraquedas ou não, aí nunca saberemos. Que esse feedback... Perdão, é que na verdade realmente eu percebo que esse feedback que a Gia aplicou, ela fez realmente pensando na pessoa, né? Pensando em como a pessoa iria se sentir, né? E no que era o potencial para ela em si. E aí funcionou bem, a pessoa absorveu e falou, realmente, eu tenho mais potencial do que isso aqui. Mas ela tá ótima, aliás, Amanda, um beijo. Hoje ela tá ótima. Mandou beijo e tudo. Espero que ela ouça esse podcast, Gi. Se você ainda tiver contato com ela, manda pra ela. E eu quero ver ela deixando um comentário aqui. Ah, foi eu tava de paraquedas. Esperamos que ela esteja de paraquedas. Não, com certeza. Teve um caso, né, nesse caso da Gi, de algo muito positivo, né, que aconteceu, mas teve um caso muito curioso que eu fui fazer um feedback, né, no caso era sobre as vendas da pessoa, e a gente sempre tem aquelas técnicas de como começar e tudo tal, e eu sempre faço questão de perguntar como que tá a vida pessoal da pessoa, se tem alguma coisa influenciando tal, alguma coisa assim. E aí ela começou, a pessoa, né, no caso, começou a chorar e tal, e começou a desabafar, tipo, coisas que elas não costumava contar nem pra família ou pra quem tava próximo e tudo tal. Então, tipo, muda totalmente o cenário. Não tinha mais como continuar com ela tipo, cara, números, vamos fazer isso aqui e tal. Não, transforma totalmente o papel, entendeu? Você vai acabar virando quase um psicólogo ali pra poder entender qual que é a situação da pessoa, e entra muito naquele ponto de humanização, né? De humanizar, tipo, o que a gente tá fazendo. Não é só um número ali na frente, não. É uma pessoa que tem uma vida lá fora. Então eu tenho que considerar essa vida dela no feedback também. Cara, isso é doido, essa questão do lado pessoal, porque é uma coisa que a gente nunca vai esperar. Aconteceu comigo também um caso recentemente. Acho que no segundo mês que eu tava na empresa nova,
Porque, lógico, eu não era supervisor, mas eu sempre gosto de ajudar a equipe, ajudar na questão de supervisão também, ajudar os supervisores, porque eu sempre fui um cara mais ativo. A gente tenta, né? Então, a gente sempre tá buscando incentivar a equipe, né? Então, é aquela história, não é subir pisando nos outros e deixando pra trás, é subir e puxando os outros também. Se todo mundo faz parte de uma mesma equipe, por que não subir todo mundo junto? Então, tinha a equipe que entrou junto comigo e tinha uma pessoa que ela tava muito pra baixo logo na terceira semana. Porque ela... Muito para baixo de vendas ou tipo assim, de emocional? Não, emocional mesmo. Até porque o setor que eu tô hoje não é de vendas, eu tô no setor de saque, né? Então hoje, olha aí, eu no setor de saque novamente, hein? Mas a Gi sabe algumas experiências sobre isso. Mas enfim, tá sendo legal. E ela falava que ela não conseguiu absorver muito do nosso treinamento. Porque assim, levando em consideração que a gente entrou lá no trabalho num período de pandemia, no período que estava tudo mais complicado, normalmente o treinamento dessa empresa ela dura 30 dias. No nosso caso ele durou uma semana. Sim. E foi à distância, por causa do distanciamento social e coisa e tal. Então a gente entende que tem pessoas que não iriam conseguir absorver todo o conteúdo de primeira. Só que o que acontece? A gente sempre estava tentando tirar as dúvidas dessa pessoa. Só que aí é que a gente viu que quebrou a nossa estratégia. A nossa, quando eu falo, porque quando ela falou isso pro supervisor e disse que eu também estava tentando ajudar ela, o supervisor também pediu para eu ajudar ela nesse sentido de treinamento. E o que acontece? Ela não conseguiu se desenvolver bem a partir desse momento. Mesmo a gente tirando as dúvidas, mesmo a gente ficando de escuta com ela que eu falo a pessoa, tá? Sim. Ela tinha uma coisa que sempre quando ela tinha uma dificuldade na linha, ela começava a se enrolar, falava só um momento que eu vou verificar pra você. Colocava no mudo e ou ela começava a ficar com raiva ou ela começava a chorar. E era uma coisa que era um pouco complicado de se lidar, porque já não era mais uma questão de dúvidas sobre o conteúdo. Tipo, eu não sei o que fazer com um cliente que quer cancelar, eu não sei o que fazer nesse tipo de reclamação. Já é uma coisa que ela não sabe como agir na questão do atendimento mesmo. E já era mais uma questão de saúde emocional, né? Isso, então. E a partir do momento que eu percebi que era esse o problema, eu conversei por cima com ela, né? Eu tentei conversar sobre o que estava acontecendo, tentando não ser invasivo, né? Tentando não entrar em um campo que ela não me permitisse. E falei, olha, se você quiser eu passo para o supervisor pra gente tentar te ajudar da melhor forma possível. Ela falou que só queria ser ajudada, não importa de qual maneira, mas não sabia de que maneira ela queria ser ajudada. Eu entendo que é complicado. E a partir desse momento ela juntou com o supervisor e acho que passou uns 4 dias, ela sem falar com ninguém, ela só saiu do nosso grupo lá do WhatsApp, e aí a gente ficou todo mundo confuso, foi perguntar pro supervisor, e ele falou... É que no caso assim, já é uma questão mais de... Ela não estava bem psicologicamente mesmo, né? Esse foram ver com o supervisor. Isso, eu acho que foi isso, porque a partir desse dia a gente não teve mais contato com ela, porque ela saiu do grupo, e eu acho que assim, se ela saiu do grupo, eu acho que eu não tinha liberdade suficiente para chegar nela no privê e falar, ei, o que aconteceu? E coisa e tal. Eu acho que pelo menos não era o momento para fazer isso com ele. Então a gente perguntou, né, pro supervisor o que aconteceu. E a resposta que a gente teve, eu não sei se ficou muito clara, porque ele simplesmente falou assim, essa pessoa não estava preparada para o que eu esperava, e aí a opção foi ele tomar outro rumo. E eu fiquei meio tipo, caramba, ficou meio que no mistério. Eu não sei se foi ele que tirou, não sei se foi a pessoa que pediu para sair. E aí já vem aquela questão, né? Como que se trabalha a questão da pressão utilizando o feedback? Porque a gente sabe que utiliza treinamento para isso. Mas quando o treinamento não é o suficiente,
Fio, quero que você responda isso pra mim. Se o treinamento não é o suficiente com determinadas pessoas, como que o feedback pode ajudar essa pessoa na questão de pressão? Na verdade, a gente, como é que eu poderia dizer? Digamos que o que se faz no treinamento, né, integração de empresa, etc., é meio que aquela venda no atacado, né? Pra um monte de gente, tal, que vai tentar agradar o máximo tipo de pessoas possíveis. E aí o feedback seria aquela venda no varejo, um por um, entendeu? Que aí sim é quando você vai entender a dificuldade real da pessoa. E aí tem aquela dificuldade de comunicação que pode ser dos dois lados. Tanto no caso do exemplo que você citou, né? O próprio cara que era o supervisor pode não ter sentido a pressão que ela estava sentindo, e tanto ela também deve ter procurado esconder essa fragilidade, né? Porque realmente não é o que a empresa normalmente vai procurar. Então tem os dois lados. Então o que se pode fazer para aliviar essa pressão é justamente não tratar o ser humano como sendo só um número substituível, entendeu? Tipo, não alcançou o que eu tava esperando, tchau, próximo. Né? A ideia é que a gente vai entender o que tem por trás da saúde emocional dessa pessoa para ela estar conseguindo ou não conseguindo executar o trabalho, né? Assim, o feedback é muito disso que o Phil falou, sabe? Ser individual, varejo, é por isso que ele tem uma periodicidade, né? A gente costuma aplicar feedbacks periódicos, assim, com uma frequência que seja relevante, porque as pessoas, elas mudam também muito, sabe? Então, não é sempre que uma pessoa ela vai estar bem para produzir o resultado esperado, não é sempre que a pessoa do outro lado também, enfim. Nessa pandemia, por exemplo, que tá todo mundo muito bugado, sabe? Se não tiver um feedback periódico, um acompanhamento, às vezes sem crachá mesmo, sabe? Uma conversa, um diálogo né, que faça sentido para todo mundo, não caminha, sabe? Porque a gente muda o tempo inteiro também, então né, tem que ter um acompanhamento assim, dos líderes em relação a isso. É complicado isso de inteligência emocional, ainda mais no que a gente vive hoje, é todo mundo muito acostumado hoje a alguma coisa que fica incomodando a gente. Vamos usar os exemplos das redes sociais, sei lá. Você fica incomodado com alguma coisa e aquilo tá te perturbando de alguma forma, você silencia, você bloqueia, né, deixa pra lá. E às vezes no trabalho a gente não tem como fazer isso, né? Não tem como silenciar, bloquear um cliente, por exemplo. Tem como só ignorar, né? Não tem como, né, bloquear e voltar a conversar depois, não é assim que funciona. Então, às vezes a gente não tá preparado no mundo real a lidar tanto com esse tipo de conduta, sabe? Ele tá me ofendendo, ele tá me brigando, ele tá aqui me pressionando. E eu não quero lidar com isso, mas às vezes a gente tem que lidar, né? Então, faz parte, assim, de um bom feedback a gente conseguir alinhar esse tipo de coisa. E já que vocês entraram nessa questão do meio pessoal também, porque como a gente falou no começo, né, o feedback não é só no trabalho. Sim. Vocês têm passado por alguma experiência, principalmente agora nesse período de pandemia, onde tá todo mundo em casa, tá todo mundo ficando um pouquinho mais doido do que já era, né, o que não é uma coisa ruim, mas não que seja bom ser doido, mas ser totalmente normal às vezes. Um pouquinho de loucura faz bem às vezes. Mas vocês já presenciaram nesse período alguma experiência que vocês precisaram dar um feedback para alguém, seja algum amigo, algum familiar, até em questão de trabalho mesmo, mas focando nessa questão de fora do trabalho, vocês já chegaram a aplicar um feedback sem querer, ou até querendo mesmo, mas fora desse âmbito do trabalho, principalmente nesse período de pandemia agora? Eu falando por mim, vou deixar até para a gente poder encerrar, porque a voz dela é melhor para isso, e a inteligência também. Cara, eu acho que até deixando, assim, esquecendo o sentido profissional, né, colocando só o sentido pessoal, a técnica do feedback do sanduíche, por exemplo, né, que você imagina literalmente um sanduíche, né, vamos colocar aí, no caso, o pão em cima, uma proteína no meio e embaixo outro pão. Então, o primeiro pão, no caso, ele é como se fosse um elogio, um reforço positivo para a pessoa. O que tá ali no meio, a proteína, é meio que aquela questão que eu quero reclamar, digamos assim, né, e por baixo, mais um reforço positivo. Então, se, por exemplo, eu quero reclamar que a pessoa aqui em casa deixou a toalha na cama, primeiro eu vou agradecer ela por ter lavado a louça, depois eu vou falar que ela deixou a toalha na cama, e depois, por último, eu vou agradecer por ela ter varrido o chão, entendeu? Tipo, eu vou usar reforços positivos entre a crítica que eu quero fazer, porque assim ela consegue receber e associar melhor. Então, eu acabo levando isso para todo tipo de conversa, ou quando eu preciso entrar em algum assunto com alguém, eu sempre tento ir desse jeito que funciona melhor. Acaba sendo um feedback quase o tempo todo.
Aqui é o inverso. Eu era a rainha de feedback sanduíche, né? De fazer isso assim. 100% dos meus feedbacks era desse jeito, porque Todas as sabe, vezes. isso não funciona. Não funciona assim com todo mundo. Mas Não, claramente. aqui em casa, os feedbacks corretivos, eles são os maiores, assim, porque, cara, a gente às vezes perde um pouquinho a paciência, sabe? Minha mãe, ela é ótima, né? Deve estar me ouvindo aqui falar dela no cômodo do lado aqui, a gente tá passando a quarentena junto e tal. Ela é ótima, ela é perfeita, minha mãe é deusa. Mas ela não sabe fechar a porta de armário, porta de micro-ondas, porta de geladeira, porta de qualquer porta que ela abre, essa porta ela fica aberta para sempre até que alguém a corrija e fale, mãe, em nome de Jesus. Olha, ainda bem que ela não é aeromoça, né? Realmente, ainda bem que ela é professora, fica aqui e dá aula para as crianças dela, mas assim, todas as portas ficam o tempo inteiro abertas, então eu cansei, sabe, de dar feedback sanduíche nela. Eu falo, mãe, você é linda, mas por favor, feche essa porta e obrigado por essa comida maravilhosa, sabe? Eu só falo, mãe, você quer que entre baratas aqui? Mãe, você quer que as coisas apodreçam dentro desses armários? Você, por favor, dá pra você não esquecer de fechar essa porta? E aí a gente, né, consegue conviver assim. Mas é o tempo inteiro, né? Feedback é isso, essa bela troca de carinhos o dia inteiro aqui dentro. E me diz uma coisa, vocês acham que, por exemplo, quando a gente sempre tem esse questionamento eu vou usar o exemplo do trabalho, mas a gente usa para trabalho ou vida pessoal. Imagina, Phil e Gi, que vocês entram numa empresa nova, onde vocês passam a ser analistas e acima de vocês tem alguém que é supervisor e exerce exatamente o mesmo cargo que você já fez. Então, as coisas que essa pessoa vai fazer, você já fez. Então, os feedbacks que essa pessoa vai passar, você já passou para outras pessoas também. Isso levando em consideração trabalho e vida pessoal. Por exemplo, a Gi, ela é a única de nós três que tem filho. Até onde a gente saiba, né, Phil? Sim. Então... eu não vou me comprometer. Pois é. Então, assim, a Gi, ela já tem um comportamento de que eu sei como que é eu levar um feedback, uma atenção da minha mãe, dos meus pais. Já a Gi sabe como passar esse feedback para o filho dela. Ao mesmo tempo, ela também sabe como passar para a mãe e receber da mãe. Então, é uma troca bem mais complexa de conhecimentos ou informações, digamos assim. Você acha, indo ao ponto, eu não sou uma pessoa que vou direto ao ponto, mas chegando lá, você acha que quando... O importante é que chega lá. Então, você acha que quando uma pessoa já sabe as estratégias de feedback e você vai aplicar, é mais complicado você aplicar um feedback para essa pessoa ou é mais fácil quando ela já sabe das estratégias que você está usando? Eu acredito que é mais fácil por questão de empatia, sabe? Quando você já exerceu aquela função e quando você, né, sabe o que essa pessoa passa, por exemplo, ouvir fica muito mais natural do que... Né, você vai mais aberto, porque você sabe exatamente o que é passar por aquilo, Sim, o que essa certeza. pessoa vai te falar. Então, eu acredito assim, então, essa conversa ela é mais tranquila, né? Acaba sendo mais fácil por questão da simpatia que rola. Mas você não acha, já que o Phil não complementou, eu vou mandar a deixa. Eu Perdão, vou ser... desculpa. Não, suave. Eu vou ser aqui o advogado do diabo. Você não acha, Gi, que assim, quando você sabe, Gi e Phil, quem quiser complementar, você não acha que você vai aplicar um feedback pra mim e eu já sei a técnica sanduíche, por exemplo. Então você começa elogiando. Sim. E aí eu penso assim, lá vem a bomba aí no meio, hein? Então meio que eu vou, o que ela fala antes e depois não interessa. O que interessa é o que ela vai querer reclamar de mim, não sei o quê. Lembrando, eu tô sendo aqui o advogado do diabo. Não que eu concorde com isso, mas você acha que isso não pode acontecer? Sim, tranquilo. Nesse caso, como eu e a Gi, a gente tem basicamente a mesma opinião nesse sentido, eu vou dizer o seguinte, é mais interessante quando a pessoa já sabe, porque na verdade isso não é para ser feito com a ideia de manipular ou enganar a pessoa, digamos assim. É uma forma de apresentar realmente todos os pontos. Então, quando a outra pessoa já sabe o que você está fazendo, muito pelo contrário, ela não considera, tipo assim, tá só me bajulando, não. Ele realmente considerou um ponto positivo real sobre mim e vai passar nesse feedback agora, independente da ordem que esteja o sanduíche, digamos assim, sabe? Eu acho que é mais fácil. E se a pessoa não tiver ponto positivo, o que é que você faz? Eu falei que eu ia ser do contra aqui.
Demissão, aí é fácil. Não tem muita dificuldade. Essa é a parte que a gente resolve com muita facilidade. Eu concordo um pouquinho, eu concordo. Não, mentira, não vai partir diretamente pra isso, assim, mas... Cara, como assim a pessoa não tem um ponto positivo? Eu nunca, não sei, eu nunca passei por isso, de trabalhar com alguém, ou conversar com alguém que não tenha um ponto positivo. Ah, não, nem consigo. Meu Deus, não sei nem viver com isso. A gente teve algum feedback junto, Phil, em algum momento? Não, né? Porque a gente só dividiu a equipe, mas você tava na... Tipo, dividiu a equipe não, né? Eu assumi sua equipe nas férias. Mas juntos não, né? Alô? Phil caiu. Onde está o fio? Não, tá aqui na chamada ainda. Ué. Legal, acho que eu vou até colocar esse trecho como um bônus que a gente tá conversando. Que foi? Você tá gravando isso ainda? Eu não parei ainda. Aí tava tão natural a conversa que eu acho que eu até posso colocar isso aqui como um bônus. Ou não, posso guardar também.